Você já parou para pensar que o nosso dia a dia só funciona por causa de invenções que a maioria das pessoas nem sabe de onde veio? Relógios, papel, sabão, vidro, óculos, bússola. A gente usa, olha, confia, mas quase nunca se pergunta: quem teve essa ideia? Alguns desses inventores ficaram esquecidos no tempo. Outros morreram sem reconhecimento. Mas o que todos têm em comum é que mudaram a história da humanidade com soluções simples e geniais. Hoje aqui, no Mundo Dia a Dia, você vai conhecer 6 invenções que mudaram o mundo e que até hoje quase ninguém sabe quem criou. Durante boa parte da história, o tempo era uma questão de fé. As pessoas olhavam o céu para se orientar. O nascer do sol marcava o início do trabalho, o entardecer, o descanso. Mas no século XIV, monges europeus começaram a enfrentar um problema muito terreno. Como saber as horas certas das orações, mesmo à noite? Nos mosteiros, o silêncio era quebrado apenas pelo som dos sinos. Foi ali que artesãos e monges criaram uma das primeiras máquinas de tempo: o relógio mecânico, movido por pesos e engrenagens. Essas torres de relógio começaram a surgir em cidades como Milão, Paris e Praga. E o som dos sinos passou a organizar não só a fé, mas o trabalho, o comércio e a vida urbana. O relógio mais antigo ainda em funcionamento está na Catedral de Salisbury, na Inglaterra, construído em 1386. Ele não tem mostrador, apenas sinos que tocam automaticamente há mais de 6 séculos. Cada badalada ecoava pelas cidades como um lembrete divino e como um símbolo de poder e disciplina. A partir dali, o tempo deixou de ser natural e passou a ser social. As pessoas começaram a viver não pelo sol, mas pelo sino. E séculos depois, o relógio seria a alma da Revolução Industrial, o coração mecânico que transformou o mundo em uma engrenagem. É curioso pensar que inventamos o relógio para organizar a vida, e acabamos sendo dominados por ele. O relógio nasceu para nos auxiliar, mas acabou se tornando nosso dono. Hoje vivemos cercados por ponteiros e alarmes, e nos esquecemos que o tempo não foi feito para nos prender, e sim para nos mover. Antes do papel, escrever era um luxo reservado a reis, sacerdotes e alguns poucos estudiosos. Os registros eram feitos em pedra, pergaminho ou seda, que eram caros, pesados e difíceis de produzir. Mas, por volta do ano 105 d.C., na China, um homem chamado Cai Lun, funcionário da corte imperial, teve uma ideia simples e genial. Como boa parte das ideias que mudaram o mundo, ele misturou trapos, fibras de bambu e água. Daquela mistura prensada e seca, nasceu o papel. Leve, acessível e barato, ele se espalhou lentamente pelo mundo. Os árabes descobriram a técnica e criaram oficinas em Samarcanda, onde hoje é o Uzbequistão, que se tornara o grande centro produtor. Dali, o papel viajou até Bagdá, Damasco, Cairo e séculos depois chegou à Europa. Quando se encontrou com a imprensa de Gutenberg, a revolução foi inevitável. Os primeiros livros impressos da história foram feitos em papel, e pela primeira vez, o conhecimento escapou dos mosteiros e chegou às ruas. Ideias, poesias, leis e descobertas podiam ser copiadas e compartilhadas. O papel foi o veículo da mente humana, a base de toda a ciência, filosofia e cultura escrita. É frágil, silencioso e discreto, mas carregou o peso das ideias mais poderosas que o homem já teve. Foi sobre o papel que as leis foram escritas, as guerras foram declaradas e as pazes assinadas. Nele nasceram bíblias e constituições, músicas e manifestos, cartas de amor e descobertas científicas. De suas páginas brotaram revoluções, romances, tratados e sonhos, tudo aquilo que define o que é ser humano. Cada folha é uma cápsula do tempo, uma forma de eternizar pensamentos que de outro modo se perderiam no vento. E talvez por isso o papel seja a invenção mais silenciosa e mais poderosa que a humanidade já criou.
Agora imagine a Idade Média. Monges, copistas e estudiosos passam horas tentando decifrar textos minúsculos à luz de velas. Com o tempo, os olhos cansam e o saber começa a escapar junto com a visão. Por volta de 1285, na Itália, surgiram os primeiros óculos, provavelmente em Pisa ou Veneza, onde os mestres vidreiros trabalhavam com precisão quase mágica. Eram lentes convexas, feitas para ampliar letras, presas em armações simples de madeira ou metal. Sem hastes, os usuários precisavam segurá-las com as mãos ou apoiá-las no nariz. Não sabemos quem os inventou, mas há registros de um frei dominicano chamado Alessandro della Spina, que se tornou conhecido por popularizar o uso entre estudiosos e religiosos. Foi uma das invenções mais silenciosas e mais transformadoras da história. Os primeiros óculos de miopia surgiram apenas no século XV, quando se descobriram as lentes côncavas. Depois vieram os bifocais de Benjamin Franklin e, séculos mais tarde, os óculos escuros de Hollywood. Hoje, mais de 4 bilhões de pessoas no planeta usam algum tipo de correção visual. Os óculos não mudaram só o que vemos, mudaram o que conseguimos aprender. Eles prolongaram o poder da mente humana, porque no fim das contas, quanto melhor enxergamos o mundo, mais fundo conseguimos compreendê-lo. Entre todas as invenções, talvez nenhuma tenha sido tão subestimada quanto o sabão. Simples, barato e presente em toda a casa, mas responsável por salvar bilhões de vidas. Os primeiros registros datam de mais de 4.000 anos atrás, na antiga Babilônia, onde se misturavam gorduras e cinzas para limpar tecidos. Os romanos também usavam misturas parecidas, mas ninguém entendia por que funcionavam. Na Idade Média, o sabão passou a ser produzido artesanalmente em cidades como Marsella e Castela, mas era caro e reservado aos nobres. Somente no século XIX, com o avanço da química, ele começou a ser produzido em larga escala. Quando os cientistas descobriram os micróbios, o sabão virou uma arma contra epidemias. Governos começaram campanhas públicas incentivando o uso doméstico, e logo o sabão deixou de ser luxo para se tornar sobrevivência. Médicos afirmam que ele foi mais importante para a saúde pública do que qualquer medicamento. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu sem barulho, sem glamour. O sabão não brilha, não tem forma heróica, mas foi ele que mudou a história da humanidade. Um lembrete de que, às vezes, as maiores revoluções vêm das mãos lavadas. Diz a lenda que mercadores fenícios, ao acenderem fogueiras na praia, perceberam que a areia derretida endurecia em uma substância transparente. Assim nasceu o vidro, há mais de 3.500 anos, entre a Mesopotâmia e o Egito. Durante séculos, o vidro foi uma arte secreta. Em Roma, começou a ser usado em janelas e recipientes, mas foi em Veneza, especialmente na ilha de Murano, que atingiu o auge da sofisticação. Os artesãos venezianos produziam vidros tão puros que pareciam joias, e eram proibidos de sair da cidade para não revelarem o segredo. Com o passar do tempo, essa mesma arte inspirou cientistas. Das oficinas de Murano, nasceram as lentes dos primeiros microscópios e telescópios, que abriram o caminho para a biologia e a astronomia. E séculos mais tarde, a mesma substância moldou janelas, câmeras e telas de celulares. O vidro é uma das poucas matérias que nos permite ver através dela. E talvez por isso seja tão simbólico. Ele representa o desejo humano de enxergar o que antes era invisível. Afinal, o conhecimento é como o vidro, frágil, transparente e indispensável. A bússola magnética nasceu na China, entre os séculos 2 e 4 a.C. No início, não servia para navegação, mas sim para o Feng Shui. Alinhava templos, palácios e construções, buscando harmonia entre a Terra e o cosmos. Mas em algum momento, alguém teve uma ideia ousada. E se isso pudesse guiar um navio no meio do mar? Esse salto mudou tudo.
No século XI, marinheiros chineses foram os primeiros a usar a bússola sobre as águas. Pouco depois, o segredo chegou aos árabes, que dominavam as rotas comerciais do Oriente. E em seguida, caiu nas mãos dos europeus, abrindo caminho para viagens que mudariam a história. Os primeiros registros descrevem uma colher de magnetita girando sobre uma placa de bronze nos textos chineses do século II a.C. 1000 anos depois, esse mesmo princípio já guiava caravelas em mares nunca antes navegados. Era a tecnologia mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais revolucionárias. A bússola não apenas apontou o norte, ela apontou um destino. Foi a pequena agulha magnética que inaugurou a era das descobertas e conectou continentes. E talvez seja também um lembrete para nós. Assim como os navegadores precisaram de um ponto de referência para cruzar oceanos, nós também precisamos encontrar dentro de nós o que nos orienta, o nosso verdadeiro norte. Essas invenções, o relógio, o papel, os óculos, o sabão, o vidro e a bússola, mostram que a história não foi feita apenas por reis e generais. Ela foi escrita também por mãos anônimas, por pessoas curiosas e obstinadas, que transformaram o cotidiano em descoberta e a necessidade em legado. Foram monges que queriam marcar as horas, artesãos que moldavam vidro, estudiosos que tentavam enxergar melhor e inventores que talvez nem imaginassem o tamanho do impacto que teriam. Graças a eles, o mundo gira com precisão, se comunica com ideias, enxerga com clareza, se protege com higiene, se abre com transparência e se encontra com direção. É por causa dessas mentes esquecidas que a humanidade segue em frente, sempre inventando, sempre recriando, sempre sonhando com algo melhor. No fim das contas, o verdadeiro poder da humanidade não está na força, nem na riqueza, nem na conquista, mas na invenção. Porque inventar é o que nos torna humanos. É a prova de que até as menores ideias podem mudar tudo. E você? Qual dessas criações acha mais impressionante? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva aqui no O Mundo Dia a Dia, porque toda semana o passado ganha vida por aqui.